Bem-vindos. O quarto evento virtual da série História do Design na América Latina. O objetivo da série é apresentar as histórias da produção do design na América Latina e a pesquisa crítica que está sendo feita é o resultado de uma colaboração entre a SODA, AIGA Baltimore, o apoio da Universidade Stevenson, AIGA Unidos e a Design History Society. Meu nome é Raquel Castelo, eu sou membro da SODA, da AIGA Baltimore. Eu vou falar sobre a SODA, foi criada faz 15 anos em Baltimore, criou mais de 100 programas que exploraram distintos aspectos relacionados com a história do design e para compreender melhor os nossos programas, podem acessar o nosso site soda.com e podem inscrever no nosso newsletter para acessar os próximos eventos. Temos pessoas de distintas zonas horárias, incluso as palestrantes estão em continentes diferentes. É um prazer ter a sua colaboração hoje. Eu quero agradecer todos os colaboradores no evento. Não seria possível sem a sua ajuda. Obrigada também às intérpretes Julieta Mendes, Laura Lafuente, Melissa e a Paula, que estão interpretando o evento para o espanhol e o português. Eu vou apresentar Frances Miller, que é a presidenta da AIGA Baltimore, e ela vai falar um pouco sobre a AIGA. Bem-vinda, Frances. Obrigada, Raquel, todos, por participar hoje. Eu sou a presidenta da AIGA Baltimore. Raquel é membro também e agradecemos muito o seu trabalho nessa série de eventos. A IGA Baltimore, bem, é uma organização sem fins lucrativos. O nosso objetivo é proporcionar uma força cultural vital. Estamos em Baltimore, Maryland. Somos uma das 75 sedes com lideranças voluntárias em todos os Estados Unidos. Eu acho que nem todos estão nos Estados Unidos, então podem acessar ainda mais informação, mas sobre todos os eventos virtuais que temos no site aiga.org. E um dos benefícios de fazer parte da comunidade AIGA é que você pode conhecer pessoas apaixonadas e colaborar com as nossas sedes. Então, temos alguns parceiros de AIGA Unidos e o Anthony vai falar sobre a nossa colaboração com outras organizações. Oi, meu nome é Anthony, eu sou representante de AIGA Unidos. É uma colaboração que tenta criar um espaço para empoderar e celebrar as vidas, o trabalho, as histórias de criadores com uma herança, uma tradição hispânica. É um prazer trabalhar com eles para organizar esse evento. E agora vamos conhecer o conteúdo maravilhoso que prepararam para o evento. Obrigada, Anthony. A colaboração é muito importante para nós. Também colaboramos com a Stevenson University e esse evento em particular. E espero que a colaboração continue com a Design History Society do Reino Unido. E é um prazer trabalhar com essas organizações. Agora vou dar as boas-vindas às palestrantes, mas antes eu quero dizer que o evento vai durar 90 minutos, temos ainda mais tempo. Os participantes disseram que gostariam de ter ainda mais tempo para fazer perguntas e temos
o apoio dos sponsors e então podemos ter as intérpretes e vocês podem fazer comentários, perguntas para a Lívia, para a Patrícia e depois da sua apresentação vamos ter um espaço para perguntas e respostas. Podem fazer as perguntas em inglês, português, espanhol, porque vão ser traduzidas se for necessário. Então, vou apresentar a Patrícia. A doutora Patrícia Lara Bettencourt é historiadora, design, membro do Centro de Pesquisa de Interiores Modernos da Kingston University. Desde 2008, estudou História da Colômbia e da América Latina na Pontifícia Universidade Javeriana e na Universidade Nacional da Colômbia e trabalhou como professora universitária na Colômbia de 1990 até 1997. Vamos compartilhar algumas das suas publicações. Obrigada, Patrícia, bem-vinda. Oi, Raquel. Muito obrigada, Patrícia. É muito tarde para ela, porque ela está em Londres. Posso compartilhar a minha tela? Sim. E depois eu vou apresentar a Lívia depois da sua apresentação. Olá a todos, obrigada a todos, obrigada Raquel por nos convidar para fazer parte da série de palestras da AIGA. Estamos encantadas de ter a oportunidade para falar sobre o nosso trabalho sobre a América Latina e o Caribe. Primeiro, gostaríamos de agradecer a contribuição de todos os colegas envolvidos na publicação, como a Grace Liz Maffei, que nos encorajou, orientou no momento de submeter a proposta à revista, também a professora Penny Spar, que é a presidenta, a editora-gerente Fiona Fischer, e também a Priscila Farias e os distintos revisores que nos apoiaram. Foi um esforço de equipe. A edição foi publicada em 2019, mas o nosso trabalho começou 5 anos antes. Queríamos desenvolver uma rede de pesquisadores com os mesmos interesses, principalmente através de painéis de conferências. Tivemos uma resposta importante a nosso chamado de papers, de artigos. Convocamos um painel da Society for Latin American Studies na Universidade de Aberdeen, Escócia, e pedimos aos palestrantes que fossem além do modelo de centro-periferia e da ideia de que a América Latina era uma região autônoma definida apenas em termos de desenvolvimento industrial. Tivemos um painel na Conferência da Sociedade de História do Design em São Francisco em 2015 e continuamos com o tema da utopia da autonomia, como uma perspectiva transnacional, os nossos trabalhos exploraram discursos do século XX sobre design e desenvolvimento regional. Também, na época entre 2014 e 2016, observamos um aumento no número de exposições de arquitetura, design, arte, artesanato na América Latina, tanto no Reino Unido como nos Estados Unidos. Por exemplo, nesse slide podem ver as exposições que aconteceram em Nova York. Latin America in Construction, Moderno, Design para Viver no Brasil, México e Venezuela, na American Society, outra, Novos Territórios, New Territories, sobre um tema mais contemporâneo. Em relação à atualidade dessa edição e das publicações, queremos salientar que nos últimos 10 anos tem surgido pesquisas históricas muito interessantes sobre o design na América Latina e no Caribe. Na slide podem ver uma iniciativa-chave
que foi o livro História do Design, América Latina e o Caribe, editado por Silvia Fernandes e Gui Boensiepe. Tanto quanto sabemos, o primeiro esforço abrangente na região, como a ponto de vista nacional e latino-americano. É encorajador ver que nas últimas 3 décadas, com o surgimento de programas de pós-graduação em design e os centros de pesquisa na região, houve um número crescente de esforços de divulgação, não apenas através das publicações, mas através das conferências bienais e exposições. O jornal sobre história do design está comprometida com a globalização da disciplina e tem interesse numa região que não foi a protagonista nas edições anteriores. O que queríamos era criar uma consciência mais ampla, contribuir à compreensão da história do design na América Latina. Então, em linha com a missão do jornal, do journal, da revista, era tínhamos objetivos: contribuir para globalizar os discursos históricos de design na região da América Latina, abordar uma lacuna na historiografia da história do design na América Latina, até agora impulsionada principalmente como um foco nas histórias nacionais. Em conexão com isso, promover debates, comparações transnacionais para equilibrar um foco nacional com ênfase em intercâmbios globais. Também continuar a desafiar a dicotomia centro-periferia, subvertendo a perspectiva eurocêntrica ocidental, que considera o centro como fonte de inovação e a periferia como um lugar de imitação passiva. Em conjunto com o Massimo Posto, questionar o pensamento colonialista e a historiografia que tem favorecido a teoria da modernização para interpretar as experiências e a cultura material da América Latina. Por último, examinar a agência latino-americana dentro dos processos de apropriação, adaptação e hibridização. Na introdução da edição especial, fizemos uma revisão historiográfica baseada num grupo representativo de artigos publicados em inglês, espanhol e português. Identificamos tendências, temas, fontes e metodologias. E emergiram 2 tendências significativas de nossa análise. Primeiro, o estudo da história do design como modernização ligado aos esforços de construção da nação e o estudo do design moderno, a sua profissionalização e educação. Então, agora vou me referir à primeira destas tendências, colocando-a em contexto. As histórias nacionais de design têm sido um formato comum para refletir sobre a história do design. A partir de uma análise preliminar da maioria dos artigos do período 1990 a 2018, identificamos que até ao redor de 2010 houve uma abordagem nacional significativa nos estudos da região. Embora necessário e valioso, um enfoque nas histórias nacionais rigoroso pode ser limitador e tem dificultado uma perspectiva mais ampla da região e a sua rica rede de interconexões. Acreditamos que um estudo abrangente da América Latina, do Caribe, precisa ser mais do que a soma ou justaposição das suas partes. Também é problemático que, em muitos casos, essa metodologia nacional esteja ligada a temas, teorias de modernização. A subornização da produção de conhecimento sobre edição da região aos esforços de modernização resultou em uma compreensão do design como um produto das sociedades industriais modernas. Além disso, a relação entre modernidade e construção da nação é problemática, porque, por ser política, ideológico, é estreito e não consegue identificar, compreender a complexa história e realidade da região.
Segundo Garcia Canclini, devemos ver a cultura latino-americana como resultado das tradições indígenas, europeias, africanas, interagindo com as forças políticas, socioeconômicas e da mídia modernas. Devemos vê-las menos como resultado do impulso para desenvolver a modernização. A América Latina engajou-se plenamente no modernismo cultural, mas, ao mesmo tempo, não conseguiu uma modernização socioeconômica completa, um forte contraste com a Europa e a América do Norte. Em suma, endossamos perspectivas diferentes daquelas que foram consideradas na região como a região subalterna aos ideais ocidentais e concentramos-nos, em vez disso, nas trocas globais como alternativa ao pensamento colonialista. Esta publicação traz em primeiro plano a noção de intercâmbios como princípio orientador sobre a cultura material e o design na região. Os intercâmbios são definidos como encontros de bens, ideias, práticas culturais e povos. Os intercâmbios se referem a um processo recíproco que implica transferência, transmissão, importação, mas também apropriação, adoção, adaptação e hibridização. Acreditamos que a noção de intercâmbio permite uma visão mais abrangente de como a cultura e o design são criados, recriados, transformados num processo contínuo de dar e receber que afeta todas as partes. Para concluir minha parte da apresentação, gostaria de fazer uma breve menção aos artigos da edição especial e destacar sua principal contribuição em termos de divulgação e intercâmbio latino-americanos. Verônica De Vage discute o papel fundamental que o artista, designer e teórico Tomás Maldonado desempenhou na emergência da teoria do design na América Latina e no Caribe e sua contribuição como diretor da Escola Alemão Hochschule für Gestaltung, HFG, nos anos 50. O artigo examina Maldonado como figura no grupo vanguardista argentino Arte Concreto Invenção nos anos 40 e também a sua frutífera relação na rede com Max Bill, o seu trabalho como professor diretor da HFG. O argumento se concentra na revista Nueva Visão, dirigida por Maldonado, e a editora Nueva Visión, fundada em 1954. Ana Macida tem um grande exemplo revelador de intercâmbio de projetos em planejamento urbano e habitação em Buenos Aires. Seu artigo examina o programa habitacional em Parque Almirante Brown, no Buenos Aires. Sua análise mostra como esse programa habitacional reuniu elementos de diferentes tradições de projeto e planejamento locais internacionais, incluindo os do CIAM, o Congresso Internacional de Arquitetura Moderna. Macida enquadra o programa como um programa de apropriação criativa, entendendo como adoção seletiva de preceitos modernistas pelas autoridades locais que utilizaram o modernismo para se apresentar como uma epítome da modernidade. Erika Morosky analisa como o aspecto local e global podem ser articulados além das interpretações explícitas de influência unidirecional. Ela analisa o projeto de redesenho do icônico Clube Noturno Cubano Tropicana pelo arquiteto Max Borges nos anos 50. A principal contribuição de Morawski é a sua conceitualização da cubanidade cosmopolita, entre aspas, uma identidade cubana modelada por uma visão como cosmopolita.
Curiosamente, a autora propõe essa leitura como modelo e metodologia para entender essas interpretações em culturas similares em outros países da América Latina e Caribe. Em seu artigo, Nicole Christie e Javiera Manciara Neva estudam os dois mais prolíficos e pouco conhecidos coletivos gráficos durante a ditadura no Chile, a Agrupação de Plásticos Jóvenes e Centro Cultural Tachersson. Eles examinam a proteção de cartazes políticos e, particularmente, os aspectos técnicos e relacionais desses dois coletivos, que foram bem-sucedidos ao evitar o regime ditatorial de Pinochet. Eles fazem uma contribuição metodológica essencial para a reconstrução de arquivos de passados marginalizados ao realizar entrevistas e workshops, aperfeiçoar uma metodologia participativa que lhes permitiu investigar as experiências e memórias coletivas dos designers. Finalmente, a Tânia Messel examina os arquivos do Conselho Internacional das Sociedades de Design Industrial para fazer uma reconstrução detalhada das políticas de desenvolvimento e sua estrutura centralizada. Sua discussão se foca no congresso realizado na Cidade do México em 1979 e revela como um grupo de designers da América Latina desafiam as políticas do desenvolvimento do Exit e criou a ALAD, a organização de design formada para promover a independência econômica e cultural local. A fundação da ALAD subverteu o entendimento da assistência e seria transferida a uma indústria local da América Latina em expansão. Passo agora a palavra para a Lívia, que vai debater, vai discutir os aspectos metodológicos e intelectuais da edição especial da sua vida após a morte, incluído o impacto da ESI na Bolsa de Estudos atual. Obrigada, Patrícia. Eu vou apresentar a Lívia e depois vamos começar com sua parte da apresentação. Então, a doutora Lívia Rezende é historiadora de design, mora nas terras de Gal e trabalha na Universidade de New South Wales, Sydney, Austrália. Ela é cofundadora do Open, um coletivo de arte e design para praxis descolonial. Ela é editora de novos formatos do jornal de Design History. E vamos compartilhar no chat algumas das publicações. Então, vamos compartilhar a apresentação, as slides da Lívia. Obrigada, espero que possam me escutar. Então, eu gostaria de agradecer a Patrícia por ter analisado o projeto e a rede de pesquisa que ela apresentou, que é um projeto mais complexo do que apenas a AP, nessa publicação especial. Eu vou continuar com uma reflexão do que poderíamos chamar a vida após o projeto, que aconteceu depois, não é no momento no qual foi publicado até agora, que foram 2 anos, mas foi muito, especialmente nas regiões que vamos mencionar, e vou refletir também sobre o impacto de algumas das ideias propostas, qual é o impacto que tiveram no campo e por além. Desde sua publicação no início do ano 2019, os latino-americanos viveram algumas das mudanças políticas mais significativas de pelo menos a metade do século XX, eventos como a destituição da presidente eleita do Brasil, Dilma Rousseff,
no ano 2016 foram impulsionados por um aumento sem precedentes do neoconservadorismo na região. Estes não são apenas eventos políticos, mas também levam a um incremento do racismo, violência de gênero, genocídio indígena e, após o surto da Covid, a morte de milhões de latino-americanos devido à desinformação, ao negacionismo e ao anticientificismo impulsionado pela mídia. Esse novo contexto coloca uma questão premente: quais ideias, métodos e objetivos colocados pela edição especial sobre a América Latina permanecem relevantes para designers, historiadores de design, aqueles preocupados com a cultura latino-americana de forma mais ampla. Então, vou abordar essa questão levantando uma proposta provocadora da publicação. O passado da América Latina é muito mais longo e mais complexo do que sua história. O passado e a história, às vezes, podem ser utilizados de forma indiferente, mas são fenômenos muito diferentes. Nós, como leitores da história, reconhecemos essa diferença quando encontramos em arquivos ou coleções evidências das vidas passadas ou práticas de cultura material que não, sobre as quais não foram investigadas ou não tiveram escritas. Outras pessoas provavelmente já viram isso, evidência perdida do passado. Em outras palavras, essa proposta que vemos aqui na tela se torna mais clara quando encontramos pistas do passado que não informam sobre o presente, ou sim, mas ainda não foram descobertas. Também podemos reconhecer a diferença entre passado e história. Quando a história que lemos não aborda as nossas próprias experiências com a compreensão do passado, ao dizer que o passado da América Latina é muito mais longo e complexo do que a sua história. O que propomos na edição especial, junto com os autores, é que o passado da América Latina, e em particular o passado material, cultural e visual, ainda não foi analisado de forma abrangente e satisfatória, não foi interpretado, não foi disseminado. A questão premente hoje é que, com o desmantelamento das instituições de ensino superior, a educação pública e centros de pesquisa em locais como o Brasil, onde apoio financeiro para a pesquisa científica foi reduzido em 90%, 90. Então, temos que nos perguntar qual é a posição do profissional de design, do pesquisador, o historiador, para continuar escrevendo sobre esse passado longo e complexo nessa região. É uma pergunta ao qual vamos voltar no final, esperamos conseguir dar uma resposta. O impacto e a relevância dessa edição também pode ser sentida na discussão profunda da história do design na região e desde a região que foi publicada em inglês. Vamos repetir, isso é um tema que já foi mencionado pela Patrícia, a relevância ou não que tem no ano 2021 a historiografia da história do design da América Latina e o Caribe foi moldado por um foco recorrente nas histórias nacionais de design e estudos de casos focados num contexto temporal. A escassez de grandes projetos tenta encontrar pontos de contato entre experiências culturais comparáveis e tem limitado o escopo da pesquisa no campo do design. Além disso, a escassez tem dificultado o surgimento de perspectivas críticas que incluem a região e, de forma mais ampla a rede de interconexões. E é uma frase muito importante, é por isso que essa edição especial tem o ethos explícito de colocar em primeiro plano o intercâmbio e a colaboração para explorar o passado do design na América Latina. Esses conceitos são cada vez mais urgentes no ano 2021. Então, por isso é cada vez mais urgente o intercâmbio. Aqui é empregado como conceito para
a prevalência e as abordagens das historiografias modernas que dominaram o campo durante muitos anos. Nessas histórias, o design fica enquadrado como uma atividade moderna, industrial, que tinha chegado à região na metade do século XX, com pioneiros do exterior que trouxeram as formas para ser adotadas, enquanto a região passava por uma modernização desenfreada. De fato, a modernização e a adesão da região de um modo de vida moderno, que é o que agora entendemos como perigosamente insustentável, estava baseado na adopção e consumo de coisas modernas, imagens modernas, hábitos modernos. A história do design, então, prevaleceu como a história da profissão dos pioneiros do trabalho que se ajustava ao cânon modernista, com a consequência de validar o trabalho de design que não conseguisse se adaptar a esse cânone. Também temos a mensagem do Rafael Cardoso, quando ele detalhou como a pesquisa histórica, baseada na descoberta e na pesquisa dos devices, como desmentiram a reclamação de primazia e o fato de ser pioneiros. Voltando então à abordagem, o conceito de intercâmbio nos ajuda a perguntar hoje o que mais aconteceu nesse longo e complexo passado na América Latina que foi invalidado pelo cânone, mas, no entanto, impacta nosso presente. O conceito também ajuda a explorar a produção da região, não como uma cópia ou importação do modelo estrangeiro, como a Patrícia falou, mas como um processo recíproco, numa complexa rede global de interdependência. Essas são preocupações de natureza metodológica, quer dizer, não apenas tem a ver com os resultados interpretativos da pesquisa histórica, mas, ao contrário, esses pontos têm a ver com como e porquê da história e pelo impacto da criação da história na conceitualização do design, na prática do design e, mais amplamente, nos contextos socioculturais e educacionais atuais, empregando um quadro metodológico global. A nossa publicação em projeto de pesquisa tem a ver com a ideia de, como Glenn Adelson, George Yellow falam, o design como prática e produto existe onde quer que haja uma atividade humana. Então, aqui chegamos ao último ponto a respeito de como as ideias apresentadas pela publicação têm reverberado. O design como prática e produto existe onde quer que haja uma atividade humana. Então, as atividades da primeira nação, os povos africanos escravizados que povoaram a América Latina durante o período colonial e pós-colonial, é um ponto cego evidente numa historiografia que não os inclui. Então, para desafiar essa ideia de que a América Latina como região definida principalmente em termos de desenvolvimento industrial e dentro de um modelo de centro-periferia é também contrariar o pensamento colonialista que privilegia os discursos informados pelos colonizadores brancos e pela teoria da modernização. Então, aqui temos a citação para concluir a parte da reflexão sobre a relevância e impacto da publicação. Eu gostaria de mencionar uma citação que utilizamos no começo, no início da edição especial, que diz: no conhecimento indígena de caros brancos tem sido o advento dessas más escolhas de caro, o que é rejeitado pela comunidade, pelos poderes de transformação, tentou várias vezes agradar a comunidade, sem sucesso. Queria que seu povo possuísse a arma de fogo, a placa e todo o universo de cultura material que hoje está nas mãos do povo branco, a avó de Elgué, porém rejeitou a oferta e escolheu o arco e a cabaça.
Então, os brancos ganharam a possibilidade de criar cidades e possuir tecnologia e subjugar o povo indígena. Como já foi sugerido, os Carol sugeriram uma proposta descolonial para o design e a história do design na região. Podemos tomar consciência do design não apenas como uma atividade criativa, expansiva, inovadora, como a chamamos, pois teríamos que aceitar que para muitos, se não para a maioria, o design é um caminho de destruição. Então, na próxima parte da minha fala, vou explorar outras formas nas quais o projeto, localizando intercâmbios de design na América Latina e o Caribe, também impactou uma bolsa de estudos de história do design que vai por além do que está envolvido com os desenvolvimentos históricos na região. Então, eu queria colocar essa citação porque eu acho que é mais fácil para vocês ler na tela. Então, nessa parte da palestra, eu quero explorar o projeto latino-americano e como tem impactado nos desenvolvimentos históricos do design. E na edição especial do Journal of Design History, editados por Lichtman e Dragano na Parsons School of Design em Nova York. Eu acho que vocês podem descarregar o material, então podem acessar o site para obter essa nova publicação. Ao enquadrar o seu próprio projeto, os autores se referem à contribuição na América Latina à disciplina de forma mais ampla. Em suas palavras, a edição especial localizar os intercâmbios de design na América Latina e o Caribe propõe o enquadramento do design latino-americano e caribenho como produto de influências unidirecionais dos chamados centros de produção, entendidas como versões de segunda categoria de um ideal europeu ou dos Estados Unidos. Os editores seguem a compreensão de Walter Mignolo de modernidade ocidental como uma ficção, uma visão do mundo pertencente a um certo grupo de pessoas, porém naturalizadas, normalizadas como realidade e buscam experiências, temporalidades diferentes daquelas impostas pelos colonialistas e seus descendentes desde o século XVI. Os editores também enfatizam o imperativo de reconhecer a escravidão dos povos indígenas e a diáspora forçada das populações africanas escravizadas na região. E também, junto com os pensadores, chamam atitudes opressivas na prática e no discurso do design, esforçando-se por uma produção erudita que promovesse a pluriversalidade, onde a coexistência de mundos diferentes seria possível. O estudo da história do design da América Latina não precisa provincializar a região, ou continuar sendo relevante apenas para aqueles que trabalham perto dessa geografia. Uma ênfase metodológica em intercâmbios e a influência do design servirá aos projetos atuais interessados nos mecanismos de colonialidade, colonização, modernização. Para concluir e abrir espaço para novas conversas, eu devo dizer que o intercâmbio hoje vou terminar minha palestra com propostas para onde os estudos nessa área estão sendo dirigidos. A história do design na América Latina é próspera e nos últimos 20 anos, mas não é uma disciplina emergente, incipiente, se afastou dos limites dos termos impostos pelas histórias de modernização, modernidade, e também se expandiu além de áreas como histórias de design gráfico, histórias de educação em design. Então, em termos temáticos, metodológicos, em que direção avança? Uma oportunidade metodológica chave é a
preservação de arquivos e realização de histórias orais como profissionais do campo do design que talvez não tenha registrado suas experiências vividas e produção em documentação escrita. Também temos que realizar um trabalho crítico de arquivamento, temos histórias de censura que ameaçam a redação da história. Nesse sentido, podemos falar la palestra Nicole Christie, Javier Amansi, titulada Design Política Resistance in Chile, onde discutem os desafios e compromisso de escrever as histórias de cartazes políticos clandestinos durante a ditadura militar chilena. Mencionei como ponto cego na nossa história o período colonial, embora significativamente explorado por outras áreas da história, ainda menos divulgado dentro do design. O conhecimento e a cultura indígenas, as culturas das diásporas negras, as histórias de artesanato popular também apontam a necessidade de repensar as hierarquias sociais, étnicas, culturais, estabelecidas a partir de enfoques historiográficos anteriores. A ênfase historiográfica anterior na modernização e a construção de nação elidiu as investigações sobre censura, exílio, democracias, cidadania no contexto das ditaduras militares do século XX. Tem sido uma área de estudo querida para mim, na qual tenho colaborado com colegas no Brasil e outros países. E eu acho que é necessário continuar pesquisando o estabelecimento, o desenvolvimento do design moderno na região sob ditaduras militares, bem como a reativação da doutrina Monroe dos Estados Unidos durante meados do século XX, um período de incursões neocoloniais das potências militares e culturais dos Estados Unidos no continente. Empregando as lentes de influência, de intercâmbio, que permite um espaço de investigação completa, robusta sobre aquela década dos anos 60, 70, quando democracias como a chilena, de além de consistiram com regimes ditatoriais já estabelecidos, como o brasileiro, que começou em 1964. Também há espaço para os historiadores de designs derrubarem algumas das fronteiras disciplinares entre design e arte para investigar estratégias artísticas, intervenções culturais que exploram a comunicação e a produção em massa, entendida como área de conhecimento e prática do design. Um exemplo, a nossa conversa e a série de Journal of Design History não teria sido possível sem um trabalho de pesquisa original baseado na investigação de arquivos, histórias orais e análises críticas de historiografias e metodologias. O trabalho é o resultado de pesquisas acadêmicas realizadas em universidades de design que tornou-se cada vez mais independente de outro agente na infraestrutura de crítica e produção de conhecimento, ou seja, as sociedades cientistas como a Society of Design Arts, a IGA Baltimore ou a Design History Society. O setor de ensino superior em geral, em particular as humanidades, têm sido tocados na última década, especialmente nos últimos anos. E nem apenas acontece na América Latina, mas em todo o mundo, como resultado direto do aumento do neoconservadorismo e o fascismo. Então, nesse contexto, a sociedade cientista tem desempenhado um papel crucial na disseminação de pesquisa, a comunicação com o público em geral, fomentando o intercâmbio entre pesquisadores de diversas regiões. Então, eu quero agradecer a IGA Baltimore, a Design History Society e o final da minha apresentação. Então, deixo o espaço aberto para perguntas e respostas. Obrigada, Lívia, Patrícia, pelas suas apresentações e por
o seu trabalho foi uma grande surpresa encontrar a edição especial editada e foi uma surpresa. Vocês fizeram um trabalho excelente em relação com a edição que estão compartilhando. Eu tenho interesse em conhecer sobre isso. Gostaria de falar com você sobre os intercâmbios de design que vocês mencionaram hoje. Patrícia explicou a origem da colaboração, a rede. Mas eu gostaria conhecer ainda mais sobre o conceito de intercâmbio de design. Vocês têm utilizado o conceito durante muito tempo? É utilizado em outras áreas? Porque eu acho que é especialmente importante nos Estados Unidos a pesquisa em relação com o design. Eu gostaria vocês falarem sobre isso, se for possível. Posso começar? Sim. E a Lívia pode falar depois. Eu acho que começou como um conceito bem simples, intercâmbio. E eu adoro o termo porque é simples, compreendemos o que significa, ao mesmo tempo é muito poderoso porque pode mudar a forma de pensar das pessoas, questionar uma forma de pensamento colonialista. Levando em conta historiografia, na literatura, o discurso é repetido sobre que as coisas maravilhosas acontecem em outro lugar e que nós sofremos as consequências disso, copiamos, imitamos, somos influenciados por isso e sempre temos uma posição passiva, como se a história acontecesse em outra parte e nós fôssemos, não fôssemos os protagonistas. E isso tem uma influência em todo e é uma forma negativa de ler a história. Então, quando apresentamos o termo de intercâmbio, o conceito, tivemos um enfoque equilibrado, porque tem a ver com dar, com receber. Quando falamos do Ocidente, em muitos artigos, eu pergunto, incluímos a América Latina como parte do Ocidente? Não somos o Ocidente. Por que não somos o Ocidente, se é assim? E utilizamos o nome América quando falamos da América, as pessoas pensam que falamos dos Estados Unidos, mas nós também fazemos parte do continente americano. Então, temos a noção das Américas, mas há um sentido imperialista nesse termo, como nomeamos os territórios. Então, voltando para a sua pergunta, Raquel, eu acho que é um termo muito interessante trabalhar com esse termo, porque temos que pensar, fizemos parte da história europeia a partir do século XVI, antes não tínhamos contato com o resto do mundo. Então, em vez de dizer que tivemos uma influência de uma religião, de práticas culturais, eu acho que é mais saudável dizer que temos co-criado o mundo. É um convite a ver como essa cocriação foi feita e como temos tido uma influência sobre aqueles que nos influenciaram. Eu acho que é um tipo de pesquisa que é interessante. Sim, Lívia, você gostaria de fazer algum comentário? Porque temos algumas perguntas e eu acho que há uma relacionada com o tema, mas eu gostaria de escutar você. Você tem trabalhado com o conceito de
intercâmbio, porque vocês escreveram distintos artigos e convido todos a fazer o download dos artigos que estão disponíveis. Convido vocês a ler esses artigos que incluem algumas dessas reflexões. Sim, de fato, é um conceito base da edição especial. Há muitos artigos que falam a respeito e os intercâmbios não são apenas internacionais, mas também, como Christie e Amansi falaram, tem a ver com uma natureza mais interna, emergente, mas não falamos sobre uma coisa que acho muito importante, as posições das quais a Patrícia e eu falamos. Estamos longe, afastadas da América Latina em termos físicos. Há muitos anos eu conheci a Patrícia quando vivia em Londres, trabalhava ali, e então começamos a trabalhar nesse projeto, mas somos dois pessoas da América Latina que trabalham fora da região. Isso fortaleceu as nossas crenças na metodologia, no conceito. E eu vou mencionar uma história que está relacionada com os Estados Unidos, quando eu falei das ditaduras militares que tinha a ver com feiras internacionais e como os Estados Unidos foi um agente-chave. E quando eu estudei uma exibição da Colômbia de 1983, eu fiquei surpresa como o uso dos classicistas franceses e o estilo dos franceses desse momento histórico, no qual os Estados Unidos realmente tinha uma presença militar na América Latina em geral e também no mundo, uma expansão do capitalismo dos Estados Unidos nesse momento. E a exposição era uma demonstração, um resultado do imperialismo, mas utilizava no classicismo francês como representação da exposição. E eu fiquei surpresa porque no ensino do design no Brasil, sempre acreditamos e sofremos as consequências de que eram mecanismos que tínhamos que copiar, então não tem sentido. Há um mecanismo de apropriação de alguns estilos internacionais para apresentar o teu próprio poder nacional. Era o que acontecia. Então, parecia um mecanismo utilizado para descrever a história da modernização de Rio de Janeiro, onde esse estilo foi utilizado para outras reformas urbanísticas no Rio. Então, tínhamos um conceito, por um lado, que era utilizado como cópia, como importação, por outro, tínhamos mecanismos estilísticos de design utilizados de forma totalmente diferente. Então, eu percebi que esses mecanismos das metodologias que utilizamos para explicar alguns intercâmbios de design demonstram a dinâmica de poder das pessoas que tomam a decisão sobre se é um intercâmbio, uma cópia, uma representação de poder. Então, assim foi como começou para mim, foi um trabalho de toda a minha vida, utilizar esses métodos e ver como são utilizados ao longo da história. O último ponto, e eu vou concluir aqui, porque eu acho que vamos continuar falando depois, tem a ver com a educação. Eu acho que sempre escutei a pesquisa, a educação.
estão enfrentadas, e quando falamos de design, em particular de designers brasileiros, eu tive a experiência de trabalhar como professora desde 2012 e sempre temos uma discussão sobre a autodeterminação, e uma das razões pelas quais fizemos a adição especial. Eu tenho interesse, então os estudantes tinham interesse em outros temas. É uma pergunta interessante. Eu voltei para o Brasil numa época na qual fazíamos testes sobre os discursos, e em relação com a política afirmativa positiva que foi introduzida em algumas universidades estatais do estado de Rio de Janeiro, e também dessa política, a Faculdade de Design, que ainda é uma instituição pública no Brasil, onde eu trabalhava pela primeira vez nos 60 anos de história, tinha espaços para vagas para estudantes negros de um nível socioeconômico mais baixo. Quando eu estudei há muitos anos, eu fui estudante de design, a constituição racial socioeconômica da universidade era muito mais homogênea, classe média, e havia um processo de seleção que permitia que apenas uma elite privilegiada pudesse estudar. Então, com essa política de afirmação, deram essas vagas para minorias, e a ideia do que fazíamos teve um resultado bem positivo. Pela primeira vez, tínhamos uma composição muito mais representativa do Brasil nas aulas da universidade. Isso também, como desenhadores de currículos, colocou muitas perguntas, pessoas que selecionávamos para dar exemplo nas aulas. Tínhamos que selecionar os exemplos que faziam sentido para o grupo, para a história, para o desenho que queríamos marcar. E isso tem sido realmente um modelo de abordar a educação e o desenho muito importante. De fato, é muito importante o que você levanta, porque enquanto você contava a história, eu me lembro nessa época, eu ainda estava no Brasil, quando essa mudança aconteceu, eu estava ainda finalizando a universidade e passando os estudos de pós-grau, mas eu me lembro dos desafios de adaptar de forma positiva tudo o tema, pensar quem ia se sentir representado através dos exemplos, da bibliografia. Então, sim. E é realmente essencial para conseguir entender esses intercâmbios dos quais falávamos. E eu me perguntava, Patrícia, como você percebe tudo isso? Eu sei que durante muito tempo você não esteve na Colômbia, na América Latina, mas como você percebe essas mudanças? Se aconteceram na parte demográfica das escolas de design, as faculdades de design, qual é a sua experiência a respeito disso? Como eu não moro na Colômbia, eu não tenho uma experiência, mas eu sei que há mais programas de desenho, de design que surgiram que têm surgido durante os últimos 20 anos, e mais estudantes estão voltados para estudar design ou cursos relacionados com o design. Mas pensando sobre a história do design
design. Talvez eu estou errada, mas eu não acredito que nas nossas universidades na Colômbia, eu acredito que não temos nenhum local onde possamos estudar a história do design. Não, podemos ser estudantes em qualquer área do design. Há muitas, são muito fortes, muito sólidas no design gráfico, de indumentária. E talvez um dos tutores pode contar sobre a história do design, mas se você gostaria de se tornar um historiador do design, não temos a infraestrutura ou a possibilidade de estudar isso nas universidades da Colômbia. Então, é um campo novo, podemos dizer, ou um campo que precisa ainda mais investimento, mais trabalho. Temos algumas perguntas que começaram a surgir por parte da audiência, eu gostaria de lê-las. Gostaria de pedir primeiro a resposta da Patrícia. Como é abordada a pesquisa e as bolsas de forma multilingüe? Então, como garantimos que esses esforços sejam traduzidos? Ou você pensa que o inglês vai ser a idioma dominante para todas as publicações? Bom, é uma pergunta muito difícil para responder. Eu gostaria de agradecer a Camila Hanadomat, desculpa se eu pronunciei mal o seu nome, mas é uma excelente pergunta. É isso algo com o qual vamos lutar, os que não somos nativos falantes de inglês. Eu acredito que temos um dado negativo enquanto assim não falamos inglês. Sempre vamos ter maiores esforços, porque é o idioma principal das publicações. Mas, tendo dito isso, há uma vantagem em ter um idioma universal, porque é a forma na qual as coisas acontecem e significa que, no fundo, é um idioma universal. Alguém falou que o idioma mais falado do mundo é o mau inglês, ou inglês falado mais ou menos, mas é um idioma que nos permite entrar em contato. Então, temos que nos focar no que a Lívia e eu fizemos com essa edição especial e com o Journal de História do Design. Dedicar tempo e esforços para que as pessoas que não sejam nativas de fala inglesa, ajudar a elas para que possam fazer a publicação no journal, porque não é fácil, e isso implica muito trabalho. Temos diferentes formas de escrever, de pensar quando escrevemos em português ou espanhol, uma forma diferente de comunicar. E não temos que apenas traduzi-lo a outro idioma, mas dentro das convenções acadêmicas do idioma, que de fato não são as mesmas no Reino Unido e nos Estados Unidos. Há diferenças culturais entre eles também. Então, é algo que pessoalmente eu sofri muito, porque tive que trabalhar muito, mas não podemos esperar que todas as pessoas que contribuam numa dessas publicações sejam nativas de falar inglesa. Pessoalmente, como eu faço isso, bom, acredito que eu teve muita sorte por aprender inglês na escola e depois eu vivo aqui, então isso ajuda muito, mas eu sei que não tenho o mesmo nível que meus colegas que nasceram e viveram toda a vida em Grã-Bretanha. Eu acredito que há uma diferença e que pode se notar, mas eu acredito que é bom ter um idioma em comum no qual todos possamos nos comunicar. Na verdade, o que estamos fazendo aqui, eu acredito que, de fato, inclusive se falamos todos em inglês, temos sotaques diferentes e embora tenha erros, continua sendo inglês. Eu acredito que o trabalho excelente que você está fazendo agora é gerar uma interface
na qual tenhamos, por um lado, a cultura da América Latina, outra cultura que estejamos aprendendo, que é o que sempre continuamos a aprender da cultura. E não é. Você falava que seu inglês não era tão excelente como o dos colegas, mas é uma experiência que ajuda que a comunidade toda entenda e que possam ser feitos os intercâmbios que você mencionava. Então, é um trabalho muito importante ser como o vínculo, a ligação entre os não anglofalantes e a audiência. Raquel, desculpa, sim, Lívia, posso fazer mais um comentário? Porque eu gostaria de agradecer você pela iniciativa de ter intérpretes aqui. Foi um ponto essencial para minha fala de hoje, para minhas redes do Brasil e da América Latina, conseguir fazer a apresentação de hoje, depois a gravação, com com um arquivo que seja mais acessível para todos. Então, muito obrigada pelo suporte, porque eu acredito que no começo a ideia foi a multiplicidade de línguas e a ideia de sermos inclusivos. Então, eu sugiro que temos uma grande massa de onde escrevemos, em qual idioma, onde surgem as bolsas, mas eu estou na academia há 20 anos e eu acredito que está se tornando. A academia, as publicações também fazem parte dessa estrutura que mencionávamos de produção de conhecimento, intercâmbio, e se tornou cada vez mais, ou tem se tornado e tem se interessado no que mencionamos aqui, culturas e convenções acadêmicas. E eu fico muito interessada, eu vejo que há pessoas de Cuba, de El Salvador, Peru, e eu gostaria de eu gostaria que deixassem de lado esse medo que surge pelas convenções linguísticas acadêmicas, ou as formas nas quais temos que abordar as pesquisas e as publicações, porque há um grande apetite no mundo, e agora falo também da minha experiência, e entendo que pode ser diferente em outras áreas, mas há um grande apetite dos intercâmbios. Então, isso também é aplicável à questão de que todos temos que compartilhar as nossas posições em lugar de adoptar as posições dos outros. Isso começa a se notar mais o uso da terminologia, disseminação do material em diferentes idiomas. A tecnologia ajuda muito para, pelo menos, ajudar ou ter guion, ter interpretação, traduzir isso. Eu acredito que há uma possibilidade para termos mais incidência, mais advocacy nesse projeto. É muito bom escutar isso, porque especificamente dentro da área do design, há muitos que não estão relacionados. O que acontece se não estamos acostumados a explicar de forma mais tradicional, né? E pode realmente nos assustar, mas temos formas de fazer pesquisa e compartilhá-la. Eu gostaria de ter ver como mudam as coisas no futuro e criar maior incidência para essas mudanças. Temos outra pergunta que gostaria de compartilhar com vocês e volto a mencionar essa experiência do moderno na América Latina em geral. E a pergunta é do Richard Stanley, que pergunta se há uma razão em comum pela qual o Ivan Siepe, Tomás Maldonado e Maria Viara, ou Vieira, não tenho certeza a referência exata, não sei se é Viara ou Vieira, mas por que todos eles
foram a mesma universidade na Alemanha, foi uma conexão pessoal com o Marxville, e também no Brasil temos a mesma pergunta. Eu gostaria de dar a palavra, caso vocês tiverem comentários adicionais sobre o que acontecia nesses intercâmbios da década dos 60, dos 70. Obrigada pela pergunta, Stanley. Bom, em primeiro lugar, temos um impacto do alemão na história do design na América Latina, da Alemanha. Trabalhamos com diferentes projetos na Argentina, no Brasil, mas originalmente ele era alemão e também fazia parte do estudo do HFG. Tomás Martinado, se vocês talvez não leram o que escreveu a Verônica, é realmente incrível. E o que ela fez é explorar o que ela foi antes do Maldonado e que contribuiu com respeito a respeito do Marxville. De fato, tem muitos interesses em comum relacionados com um novo concretismo, e Maldonado, de fato, viajou para a Alemanha no momento no qual Otto Ackler, Max Thiel, no qual todos estavam se reunindo para fundar a HFG. Mas era algo interessante, isso não é simplesmente a história de encontros, de coincidência ou intercâmbios, porque temos muita relação e também tensões entre o Maldonado e Maxwell na forma de conceitualizar o design. Maldonado foi o segundo diretor depois do Weil. Tem a ver com pensar o que foi desenvolvido com o conceito do ambiente de Umwelt. O design é um modus operandi dentro do ambiente. E com o ambiente eu não falo da natureza, mas o ambiente em geral que fica dentro dessa cultura industrial, a sociedade industrial que sistematicamente mostra que eles são os que têm a capacidade de intervir e gerar um novo sistema. Então, tanto Maldonado quanto Maxwell, a compreensão e conceitos que são diferentes. Isso acontecia durante 1950, quando Maldonado assumiu a direção do HFG. E Raquel, você tinha mencionado a Alex, ele era um brasileiro que eu acredito, não me lembro se ele fez sua carreira de grau ou pós-grau, mas depois ele voltou para ser membro. Ele é considerado um dos fundadores da primeira escola ou faculdade de design no Rio, no Brasil. E Bonner foi um seguidor dessa ideia que surgiu nesse momento de design como algo sistêmico, como uma estética impulsionada pelo industrial que podia ter uma grande variedade de aplicações. O que é interessante é que esses intercâmbios, essas perguntas, eram sobre atores aqui que foram mencionados, mas nem estão todas explicadas. Essa relação não pode ser explicada com apenas uma resposta, mas temos que analisar isso de forma mais perto, mais próxima. Desculpa, eu me mudei. Temos que analisar isso com maior profundeza, como eu falava. Existem alguns dos artigos incluídos na edição especial e em algumas das pesquisas que eu fiz com colaboradores no Brasil. A razão pela qual eu falo que temos que entrar em detalhe é
para abordar alguns dos tópicos que aparecem na edição especial. É fácil escrever sobre a história do design com a biografia de pessoas que viajaram, fizeram conquistas e desafios, mas é mais interessante, do meu ponto de vista, ou inclusive é como analisar a história de muitos pontos de vista, vê-los de outras perspectivas. Por exemplo, os estudantes de design que implantaram seus estúdios na América Latina junto com a participação de outros dos colegas como Hugo Zippi, inclusive Maldonado, que durante uma época esteve ensinando e aprendendo ao mesmo tempo. Espero ter respondido, mas precisamos maior pesquisa. Muito obrigada, Lívia. Richard, você pode dizer se gostaria de saber mais sobre isso, mas também pensava, quando eu lia o paper, a revista, eu pensava em diferentes questões. Uma, especificamente, uma questão que eu saliento é que mencionava a importância dos estudos da América Latina no Ocidente e nos Estados Unidos, e como os pesquisadores começaram a trabalhar com temas da América Latina, e para mim é incrível, porque contextualiza o porquê, por que é feito esse tipo de pesquisas, por que é escolhido esse tema tão específico, e que isso reflete o que é publicado durante os anos subseguintes. Então, a minha pergunta é, eu gostaria de voltar para a Patrícia e fazer essa pergunta. Você poderia falar a respeito dos inícios da, do interesse da América Latina nos estudos latino-americanos na década dos 70, e como hoje eu vejo que temos interesse na América Latina e que está crescendo ainda mais. E com esse número especial, como essa edição especial, acredito que essa situação é refletida. Então, como era isso nos 60 e como é atualmente, se vocês têm perspectiva? É muito interessante. É uma pergunta interessante em relação como os estudos da América Latina. Eu acho que a resposta breve é que o período pós-guerra, durante a Guerra Fria, houve um interesse na região por causa dessa divisão do mundo inteiro, e a América Latina tinha que estar alinhada com o Ocidente. Então, havia um grande interesse, investimento, nem apenas econômica, mas intelectual, em apoiar a causa do desenvolvimento. Então, se éramos pensada como região subdesenvolvida, participávamos de conexões com o desenvolvido e íamos participar de um novo sistema econômico no mundo. Por isso, havia muitos centros para estudos latino-americanos no mundo e tem feito um grande trabalho, ainda existem. E quando caiu o muro de Berlim, a região já não era considerada interessante, impactou as bolsas e a quantidade de pessoas que pesquisavam. Mas é terrível que isso tinha acontecido, como a Lívia falou, não há uma representação, há um modelo de neoliberalismo em crise, e talvez tenha a ver com o fato de que a América Latina ainda é uma região do mundo na qual há grandes recursos naturais que são necessários, mais uma vez. Essa é a minha opinião, talvez existam outras razões. Temos mais confiança também e façamos uma promoção de
nós mesmos. E uma pergunta que pode ser feita para qualquer pessoa, eu acho que o interesse diminuiu e agora há um aumento. A razão tem a ver com ideologias políticas, economia, tudo. Lívia, você concorda? Gostaria de adicionar alguma coisa em relação com o que a Patrícia falou? Sempre interessante olhar para a infraestrutura, em termos de financiamento para pesquisa, que áreas são, recebem financiamento. Falamos na edição especial com distintos relatórios sobre por que, como esse tipo de pesquisas são financiadas. E para mim, eu o que eu tentei fazer na minha apresentação é trazer essas conversas ao presente em relação com o aumento do neoconservadorismo, o fascismo, mas também a falta de financiamento do centro de pesquisas, a crise em todo mundo, nas faculdades de humanidades e os há distintas problemáticas relacionadas com o emprego no setor acadêmico. Eu não quero falar do futuro, mas eu acredito que a falta de recursos em universidades, eu não conheço muito bem o que acontece nos Estados Unidos, eu acho que é diferente, porque há distintos regimes que as universidades têm lá, que puderam aproveitar, mas especificamente onde a educação tem sido mais popular, no Reino Unido, na Austrália, houve uma escassez de recursos. E eu vejo isso porque a minha bolsa, que sempre foi internacional, eu sempre viajei pelo mundo com a minha carreira profissional, mas hoje trabalhar nos temas nos quais eu trabalho, em termos da minha pesquisa, da história do design na América Latina, eu tenho que fazê-lo como algo adicional. Falar dessas metodologias, tudo o que foi mencionado hoje é adicional, que fica separado da minha vida principal, porque houve uma falta de financiamento nessas áreas, especialmente no desenho, especialmente o desenho nas humanidades e, em particular, na pesquisa de design, porque é uma temática mais cultural e não tem uma hierarquia na academia. Eu vejo isso nas universidades do Brasil, eu posso falar sobre isso pela minha experiência, há departamentos onde tentaram utilizar o design, levá-lo aos centros tecnológicos, proporcionando um quadro, essa ideia de inovação, indústria, porque também tem a ver com isso, e é uma das coisas mais maravilhosas dessa atividade que estudamos, porque há uma intersecção entre economia, estética, expressões culturais, decisões políticas e tecnologia e inovação também. Mas o a ênfase no design como matéria cultural tem tido esse resultado de falta de pesquisa. Então, toda a cultura da América Latina, que é muito interessante, talvez esteja diminuindo, mas a produção de conhecimento não está necessariamente diminuindo. E voltando ao que eu falei sobre a nossa capacidade de produzir conhecimento, compartilhá-lo em eventos como esse evento, é cada vez mais urgente em relação com o contexto mais amplo da produção internacional. Obrigada, Lívia.
Temos mais uma pergunta, eu acho que é a última pergunta. E, infelizmente, temos que concluir a palestra, mas a última pergunta é feita pelo Roberto Montorrenu, que pergunta sobre como o desenho transformou-se em algo homogêneo, influenciado pela internet e as redes sociais. Então, o que vocês pensam sobre o design em geral e na América Latina, a globalização, internet, as redes sociais, que faz com que tudo seja muito similar? O que vocês pensam a partir da sua pesquisa? O que poderão observar? Eu acho que o problema de ter uma cultura homogênea é real. Nem apenas pela internet, mas temos ido nessa direção há muito tempo. Faz muito tempo por causa da globalização que, pelo menos na região desde o século XVI, vivemos em um mundo globalizado, conectados, temos influências de outras culturas do mundo, outras regiões mantiveram as diferenças culturais e eu acho que isso é muito importante para a riqueza de culturas. O que o Roberto falou é verdade. A internet fez com que a cultura seja homogênea, como o Pinterest, mas eu acho que ainda não podemos pensar que vamos ter um impacto, uma influência da mesma maneira. Isso é o que eu acredito. Sempre vamos ter um impacto diferenciado, mas isso não quer dizer que em muitos aspectos a cultura não seja similar, mas por muitas ações. Obrigada. Essa pergunta, quanto tempo temos? Mais 3 horas, Raquel? Não, não temos 3 horas. Bem, então vou tentar falar sobre essas áreas que estão se criando para a pesquisa em relação com o design da América Latina. O digital é uma área-chave em termos de uso, de expansão, as redes sociais e muita informação é transmitida através desses canais. Eu sei que a pergunta tem a ver com a homogeneidade, mas eu penso num trabalho muito importante feito pelos antropólogos no campo das redes sociais. E eu acho que a redes e pesquisa e o nosso interesse nessas perguntas faz com que tenhamos a obrigação de nos engajar nessa temática antropóloga em relação com o que tem mudado nos últimos 10 anos, que é um tempo curto, mas fundamental para compreender as mudanças de comportamento políticos, da formação de culturas, como é sugerido aqui, aspectos de homogeneização, heterogeneização, e como não temos muito tempo, vou concluir, mas eu acho que como designers, como historiadores, o que podemos fazer é participar de pesquisas historiográficas sobre o digital para obter conceitos, metodologias, chaves dessas áreas de conhecimento e conhecer em profundidade o que vemos e como podemos participar
como designers, podemos participar num processo de criação que foi desenhado pela pesquisa, limitado pela pesquisa. E a pesquisa não é apenas para os pesquisadores, a pesquisa não é apenas para a academia. Gostamos de escrever os nossos artigos, mas os artigos não ficam fechados, mas a pesquisa é para os designers que participam na realidade com todos os projetos que desenvolvem. Eu acho que essa pergunta tem a ver com isso, então tem que ler, participar das pesquisas que estão sendo feitas na área. Muito obrigada, Lívia. Se vocês têm alguma referência que podem compartilhar com o Roberto, vocês podem fazer isso porque temos o seu contato. Então, Roberto, se você concorda, podemos compartilhar com você algumas referências com você. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a Lívia, a Patrícia. Eu sei que é muito tarde para a Patrícia, então, muito obrigada por ficar até essa hora. Muito obrigada, Lívia, todos os participantes. Muito obrigada aos voluntários, às intérpretes, mais uma vez. E eu quero convidar vocês a visitar o nosso site baltimore.aiga.org para ver os nossos próximos eventos. Vamos continuar com essa série o ano que vem. Muito obrigada por participar hoje. Lívia, você quer dizer palavras finais, alguma conclusão? Não, eu não quero partir. Posso ficar aqui? Não, na verdade, eu não tenho palavras suficientes para agradecer você, Raquel, e todas as pessoas que têm participado, porque foi uma das primeiras oportunidades que a Patrícia e eu tivemos para realmente falar sobre o que tínhamos em mente. Tivemos em mente durante os últimos 4 anos, que foi o tempo que esse trabalho levou. Então, agora está fora. É maravilhoso poder falar com os leitores. Então, muito obrigada pela sua participação, contribuir com perguntas, Raquel, por ter organizado tudo e as distintas sociedades por organizar organizações. E não tem que ser a última vez. Espero que seja possível ter outro evento. Sim, muito obrigada. Eu vou desligar a minha câmera. Vamos deixar o chat aberto alguns minutos, porque temos compartilhado muitas coisas. Espero que tenham uma boa noite.